Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu guerreiro, minha guerreira, que está aí assíduo nos estudos para tombar a FGV. Professor Anderson Costa, que está com a missão de segurar na tua mão rumo à aprovação, resolvendo aqui as questões da banca. A gente vai bater um papo sobre a aplicação da lei penal, crimes contra a vida, crimes contra a honra, patrimônio, dignidade sexual, administração pública, para ver como é que é a forma que a FGV tem cobrado esses crimes na sua avaliação. Então sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de questões e vem comigo, vamos lá! Pessoal, então, nosso curso, né, aplicação da lei penal, resolução de questões, e nossa primeira questão trata aí da seguinte temática. Jorge foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime e se encontrava em cumprimento dessa pena. Ao mesmo tempo, João respondia a uma ação penal pela prática de crime idêntico ao cometido por Jorge. Durante o cumprimento da pena por Jorge e da submissão ao processo por João, foi publicada e entrou em vigor uma lei que deixou de considerar as condutas dos dois como criminosas. Pessoal, quando nós falamos em aplicação da lei penal, nós não podemos deixar de considerar que a aplicação da lei penal, ela tem efeito daqui para frente. É o que a gente chama de ex nunc. E ela só retroage para beneficiar o réu. Então observe que já havia o trânsito em julgado de um dos condenados que estava cumprindo a sua pena quando uma lei entrou em vigor e deixou de considerar aquela conduta como criminosa. Retroage ou não? Sim. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Quando uma nova lei entra em vigor, deixando de tornar uma conduta criminosa, nós estamos diante da chamada abolitio criminis, que é uma causa extintiva de punibilidade prevista lá no artigo 7º do Código Penal. Então é importante mencionar que aqui nós temos exatamente esta situação. Pouco importa se o agente está respondendo o processo ou se já foi condenado por aquela conduta dita como criminosa. Se nós temos uma abolitio criminis, ela retroage a qualquer tempo, inclusive para apagar os efeitos de uma condenação já transitada em julgado. Beleza? Então, continuando, vem comigo. Ao tomarem conhecimento da vigência da nova lei, João e Jorge o procuram, como advogado, para a adoção das medidas cabíveis. Com base nas informações narradas como advogado de João e de Jorge, você deverá esclarecer que, vamos para as alternativas. A. Não poderá buscar a extinção de punibilidade de Jorge, em razão de a sentença condenatória já ter sido transitada em julgada, mas poderá buscar de João, que continuará sendo considerado primário e de bons antecedentes. Errado. Errado exatamente porque quando a gente fala em abolitio criminis, nós estamos trazendo a regra de que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar. Se aquela conduta deixou de ser criminosa, então a abolitio criminis ela tem o poder de voltar atrás e apagar os efeitos da condenação. É importante lembrar, pessoal, que o Código Penal é claro, serão apagados os efeitos penais, não cíveis. Então, as esferas são independentes. Então, a abolitio criminis, ela imediatamente entra em vigor, retroage ex tunc e apaga todo e qualquer efeito condenatório que é proveniente de uma sentença penal condenatória, seja ela transitada em julgado, seja não, seja o agente respondendo a ação, seja não, tá? Então, a abolitio criminis é uma causa extintiva de punibilidade e ela retroage sim para beneficiar o réu, ainda que ele já tenha sido condenado com sentença transitada em julgado. Volta para cá. B. Poderá buscar a extinção de punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos civis e penais da condenação de Jorge, inclusive não podendo ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes. Essa está falsa exatamente porque o parágrafo único do artigo 2º, pessoal, do Código Penal, deixa clara a seguinte situação. A lei posterior, que de qualquer forma favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. E o artigo 2º caput diz: ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então observe que o caput do artigo 2º é muito claro e taxativo.
O que são cessados são os efeitos penais. Ele não faz menção aos efeitos civis. Então, quanto aos efeitos civis, nós temos a independência das esferas e eles podem sim ser aplicados decorrente daquela condenação, daquela conduta, tá? Então, reparação de dano, por exemplo, que lá na esfera civil tem independência, pode continuar uma possível ação e isso não vai reverberar no penal. Então, as esferas acabam aqui se dissociando. Então, observem que a questão, o item, fala que vai dissolver efeitos civis. Não, não vai, tá? A lei é taxativa e ela se refere a efeitos penais no caput do artigo 2º, que retrata aí exatamente a questão da abolitio crimes. Joia? Vamos para o C. Poderá buscar a extinção de punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação de Jorge, mas não os extrapenais. Perfeito. Ou seja, os efeitos civis que estão além, que estão fora do âmbito penal, a lei, a abolitio crimes, não tem o condão de extinguir. Mas todos os efeitos penais serão extintos nos termos do artigo 2º caput, beleza? E quando a gente se refere à causa extintiva de punibilidade, é exatamente isso que a abolitio crimes faz. Ela está no rol do artigo 107 do Código Penal, que traz as causas extintivas de punibilidade. Joia? Então a letra C está corretíssima. Vamos ver o porquê que a D está errada. Vem comigo. Não poderá buscar a extinção de punibilidade dos dois, tendo em vista que os fatos foram praticados anteriormente à edição da lei. Falso. Por quê? Porque nós sabemos que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar. E neste caso, a lei beneficia ambos. Neste sentido, ela retroage sim e extingue a punibilidade dos dois. Beleza, pessoal? Vamos então para o gabarito. Letra C. Poderá buscar a extinção de punibilidade de ambos, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação de Jorge, mas não os extrapenais. Pessoal, então vamos para a próxima questão. Bárbara, nascida em 23 de janeiro de 1999, no dia 15 de janeiro de 2017, decide sequestrar Felipe por 10 dias para puni-lo pelo fim do relacionamento amoroso. No dia 16 de janeiro de 2017, efetivamente restringe a liberdade do ex-namorado, trancando-o em uma casa e mantendo consigo a única chave do imóvel. 9 dias após a restrição da liberdade, a polícia toma conhecimento dos fatos e consegue libertar Felipe, não tendo assim se realizado, em razão de circunstâncias alheias, a restrição da liberdade por 10 dias, pretendida por Bárbara. Considerando que no dia 23 de janeiro de 2017 entrou em vigor uma nova lei mais gravosa, alterando a sanção penal prevista para o delito de sequestro simples, passando a pena a ser de 1 a 5 anos de reclusão e não mais de 1 a 3, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Bárbara, imputando-lhe a prática do crime do artigo 148 do Código Penal, sequestro e cárcere privado, na forma da legislação mais recente, ou seja, aplicando-se, em caso de condenação, pena de 1 a 5 anos de reclusão. Diante da situação hipotética narrada, é correto afirmar que o advogado de Bárbara, de acordo com a jurisprudência do STF, deverá pleitear. Pessoal, nós temos aqui um caso bastante sui generis. Nós temos o caso de uma moça que sequestrou um namorado, até então, naquele momento, era menor de idade. Contudo, durante o lapso temporal efetivamente do sequestro, ela se tornou maior de idade. Não obstante essa situação, durante o momento em que Felipe estava sequestrado, passou a viger uma lex gravior, uma lei mais grave. E aí nós temos uma peculiaridade, qual seja, o sequestro e cárcere privado é chamado de crime permanente. E ele é um crime permanente tendo a seguinte característica: ele começa com a restrição de liberdade da vítima e a efetiva consumação dele se dá com a libertação da vítima ou com a sua morte, o que o transforma num crime muito mais grave. Nessa perspectiva, observem que a liberdade dele foi restringida e ela perdurou os efeitos do sequestro no tempo. Então, por mais que o sequestro tenha se dado sob a égide de uma lei menos grave, ele foi perdurando no tempo a partir do momento em que entrou em vigor uma lei mais grave. Essa lei mais grave, ela não irá retroagir para pegar casos anteriores, mas ela tem efeito ex nunc. Ela vale daqui para frente.
E daqui para frente ela continuou a sequestrar Felipe. Então os efeitos da nova lei serão sentidos por Bárbara. Então Bárbara, por ter cometido um crime permanente, ou seja, aquele que a consumação se protrai no tempo e acompanha a mudança legislativa, vai se submeter à regra do crime mais grave. Por quê? Porque a consumação do crime permanente, ela se protrai no tempo e ela é alcançada pela incidência da nova lei, ainda que mais grave, ok? Então observem que eu sou menor de idade e aí eu pratico um crime de sequestro e cárcere privado. Enquanto eu restringi a liberdade da vítima, eu era menor de 18 anos. Contudo, eu completei 18 anos com a vítima ainda tendo a sua liberdade restringida em meu poder. A partir do momento em que vira o dia e eu faço 18 anos, eu passo a responder pelo crime de sequestro ou cárcere privado, ainda que a conduta tenha sido iniciada antes de eu completar os 18 anos, porque eu estou diante de um crime cuja consumação se estende no tempo. A consumação se protrai no tempo. Essa é uma característica dos crimes permanentes. Inclusive, quando a gente vai lá para o artigo 303 do Código de Processo Penal, a gente tem uma peculiaridade a respeito do flagrante nos crimes permanentes. A professora Tassiana Giaquinto, que está dando aula para vocês de processo penal, ela certamente fala sobre a questão do flagrante. E o artigo 302, ele traz um rol de situações que são consideradas flagrantes. Por exemplo, para eu dar voz de prisão em flagrante em alguém nos termos do inciso 1, eu preciso estar pegando a pessoa praticando a infração penal. Ou, em decorrência dos demais incisos, perseguir esse indivíduo logo após a prática da infração penal ou logo em seguida a prática da infração penal com objetos, qualquer elemento que faça presumir ser ele o autor do delito. Se eu vejo uma pessoa praticar uma conduta delituosa agora e não a prendo em flagrante, eu não posso prendê-la depois. Isso não é flagrante. Essa prisão é ilegal. Ela tem que ser relaxada. Então, flagrante é eu te peguei no flagra. Com essa peculiaridade, eu tenho que o flagrante só existe a partir do momento em que a pessoa é pega no momento da prática da conduta delituosa. Nos crimes permanentes, apesar da pessoa ter sido sequestrada há 2, 3, 4, 5 anos atrás, a liberdade dela continua sendo restringida. Então, a consumação desse crime vai se estendendo no tempo, o que demonstra que é um crime permanente e, sim, admite prisão em flagrante pelo tempo que durar a restrição de liberdade da vítima. Então observem que aqui, pessoal, apesar de Bárbara ter pego Felipe dias antes da mudança legal, quando a lei entrou em vigor, ela fez, além de ter completado a maioridade, a nova lei passou a incidir sobre a sua conduta. Então ela vai ficar, sim, submetida à lei mais grave. Apesar da lei penal não retroagir salvo para beneficiar, aqui não é caso de retroatividade, aqui é caso de vigência da lei penal. A conduta estava sendo praticada, o momento da ação ou da omissão, né, a gente tem aí a teoria da atividade, e exatamente nesse momento passou a viger uma lei penal, no momento em que a conduta estava sendo praticada. Então, sim, ela está amparada pela lei mais grave, que traz aí a questão da pena de reclusão de 1 a 5 anos. Nessa perspectiva, o que pode, então, o advogado pleitear em favor de Bárbara? Quando eu tenho um crime cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano, o agente não esteja respondendo outra ação penal e seja primário, o artigo 89 da Lei 9.099 traz um benefício chamado de suspensão condicional do processo. Então, observem que a pena do crime era reclusão de 1 a 3 anos. Passou para 1 a 5. A pena mínima continuou sendo 1 ano. Nessa perspectiva, o artigo 89 diz nos crimes abrangidos ou não por essa lei. O que isso quer dizer? Não é condição sine qua non que o crime seja de menor potencial ofensivo. Tanto é que o furto comporta, o estelionato comporta, a receptação caput comporta, a apropriação indébita comporta, entre outros vários crimes comportam, incluindo o sequestro ou cárcere privado, visto que a condição objetiva da pena é que a pena mínima seja igual ou inferior a 1 ano. Nessa perspectiva, pessoal, nós temos a possibilidade de pleitear a suspensão condicional do processo. E aí você me pergunta, Anderson, e se fosse o inverso, poderia? Não. Se fosse o inverso, certamente não poderia. Por quê?
porque nós poderíamos ter aí uma questão de violência de gênero. E aí avoca-se a Maria da Penha. E a Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, ela deixa claro que não é admitida a incidência de qualquer dispositivo pertinente à Lei 9.099. Então, o artigo 17 da Maria da Penha não permite a incidência da 9.099. E tal questão é corroborada pela súmula 542 do STJ. Então, tanto o STJ quanto o STF não aceitam a incidência da 9.099 sobre crimes que correm sob a égide da Lei Maria da Penha. Então, como ela sequestrou o namorado e não há questão de gênero envolvendo o homem, a Lei Maria da Penha traz a vítima como sendo a mulher em situação de violência doméstica e familiar, nós temos aqui uma peculiaridade. Qual? A questão, né, de que ele sendo homem e ela mulher, o benefício pode ser avocado. Então, a questão te levou a argumentar que, pela pena mínima de 1 ano, certo? E pelo fato do problema não relatar ser ela reincidente ou responder qualquer outra ação penal, até porque ela era menor, então não tem nenhum antecedente que possa impedir a incidência do benefício, nós avocarmos o benefício com base no artigo 89, da Lei 9.099. Beleza? Vamos analisar os itens. Letra A. Aplicação do Instituto da Suspensão Condicional do Processo. Perfeito. Nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. A aplicação da lei anterior mais benéfica, ou seja, a aplicação da pena entre o patamar de 1 a 3 anos. Não exatamente por se tratar de um crime permanente. C. O reconhecimento da inimputabilidade da acusada em razão da idade. Não, porque durante a prática da conduta delituosa ela completou seus 18 anos, se tornando, portanto, imputável. E D. O reconhecimento do crime em sua modalidade tentada. Não, o crime foi consumado. Por mais que ela almejasse que ele ficasse com a liberdade restrita pelo prazo de 10 dias e não conseguiu chegar aos 10, mas manteve 9, o crime está consumado. Tá? Então não existe isso. Não é o número de dias que vai delimitar a consumação do delito, e sim o a efetiva restrição da liberdade da vítima. Beleza, pessoal? Vamos então para o gabarito. Letra A. A aplicação do Instituto da Suspensão Condicional do Processo. Próxima questão envolvendo aí a aplicação da lei penal. Em razão do aumento do número de crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União, pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, foi editada uma lei que passou a prever que, entre 20 de agosto de 2015 e 31 de dezembro de 2015, tal delito, artigo 63, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal, passaria a ter pena de 2 a 5 anos de detenção. João, em 20 de dezembro de 2015, ou seja, ainda dentro do lapso temporal de vigência da lei temporária, destrói dolosamente um bem de propriedade da União, razão pela qual foi denunciado em 8 de janeiro de 2016, período em que a lei tinha deixado de viger, como incurso nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. Considerando a hipótese narrada no momento do julgamento, em março de 2016, deverá ser considerada em caso de condenação a pena de... Pessoal, olha só, aqui nós estamos falando de ultratividade da lei, né? Nós temos ali no artigo 3º do Código Penal as leis temporárias e as leis excepcionais. As leis excepcionais são aquelas decretadas em períodos muito específicos, em situações específicas, e elas perduram enquanto aquela situação perdurar. Exemplo, calamidade. Não há um prazo específico. Enquanto perdura aquela situação, a lei mantém a sua vigência. A situação deixou de existir, a vigência da lei deixa de existir junto com a situação. E a lei temporária, como é o caso do nosso problema, ela nasce com um prazo certo de vigência, de tanto a tanto, tanto que o nome é lei temporária. E o artigo 3º do Código Penal, ele traz a ultratividade dessas leis. O que isso quer dizer? A lei temporária, ela nasce no dia X e ela morre no dia X, certo? Naquele lapso temporal, se a conduta for praticada, a lei estava vigendo. A lei morreu. Só que a conduta foi descoberta e a ação iniciada depois da morte dessa lei. Pode? Pode.
Essa é uma peculiaridade das leis temporárias e excepcionais. Elas têm o que a gente chama de ultratividade. Então, enquanto elas vigem naquele período, os efeitos delas estão sendo produzidos. Elas morreram, a vigência delas morreu, mas os efeitos delas perduram enquanto o crime não prescrever. Enquanto não houver extinção de punibilidade daquele crime, o crime foi praticado, então a pessoa pode ser punida sim, tá? Então observe que aqui é um caso clássico de lei temporária. Ela nasceu num dia X e morreu num dia Y. Entre o dia X e o dia Y, João praticou aquela conduta dita por criminosa. Só que a ação penal contra João, ela foi iniciada depois da vigência da lei. Os efeitos dessa lei podem recair sobre João? Podem, por conta da ultratividade penal. Beleza? Então vem comigo. Inclusive é interessante a gente deixar muito claro que o artigo 3º diz: a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, ela vigeu de 20 de agosto de 2015 a 31 de dezembro de 2015. Data esta em que João praticou a conduta, dia 20. A ação foi iniciada posteriormente, mas os efeitos dela podem pegá-lo, porque não há prescrição em relação ao fato. Então, vamos lá. Artigo 3º do Código Penal é a nossa resposta para essa questão. Letra A. João deverá ser responsabilizado pela pena de 6 meses a 3 anos de detenção, pois a Constituição prevê o princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao réu. Aqui nós não estamos falando de retroatividade da lei benéfica ou não, nós estamos falando de lei temporária que envolve o instituto da ultratividade, então não tem nada a ver. B. 2 a 5 anos de detenção, pois a lei temporária tem ultratividade gravosa. Perfeito. É exatamente a dicção do artigo 3º do Código Penal. C. 6 meses a 3 anos de detenção, pois aplica-se o princípio do tempus regit actum, o tempo rege o ato. Pessoal, o tempus regit actum é um princípio específico do processo penal. No direito penal, não se aplica tempus regit actum. Quando a gente fala em tempus regit actum, nós estamos dizendo de aplicabilidade imediata. Pouco importa se a lei é mais grave ou não. Essa regra só é aplicada ao processo. No direito penal, a regra aplicada é da retroatividade benéfica ou da irretroatividade. Então, a conduta foi praticada durante uma lei menos grave, mesmo que a ação penal comece depois, ele vai estar regido pela lei menos grave. Ah, mas surgiu uma lei mais grave lá na frente, vai aplicar ele porque o tempo rege o ato. Não, tá? Quando eu falo em direito penal, lembrem-se, a regra é da irretroatividade ou retroatividade benéfica. Quando eu falo em processo penal, aí sim, tempus regit actum. Suponha o seguinte, eu tenho um prazo de 10 dias para apresentar a resposta à acusação, que é a primeira defesa no processo penal. Fui denunciado, o meu prazo ainda não abriu. A ação penal já foi oferecida, mas o prazo de 10 dias ainda não abriu. Suponha que antes desse prazo ser aberto, saia uma lei dizendo que esse prazo não é mais de 10, é de 5. Isso me prejudica? Sim, prejudica. Acontece que quando eu fui citado para apresentar a defesa, o ato já estava sendo regido pela nova lei. O tempo rege o ato, então eu terei só 5 dias. Pelo processo penal, se o meu prazo já estivesse aberto, aí sim, a lei não pode mudar, né? Não pode afetar a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Então, se o prazo já estiver aberto quando a nova lei entrar em vigor, não pode prejudicar. Agora, se o prazo no processo penal, ainda que a ação já tenha começado, não tiver sido aberto, a pessoa será afetada, pois no processo penal o tempo rege o ato. No direito penal, irretroatividade ou retroatividade benéfica. Joia? Então vem comigo e dê 2 a 5 anos de detenção, pois a lei excepcional tem ultratividade gravosa. O caso aqui não é de lei excepcional, e sim de lei temporária, porque o prazo de vigência já vem definido no seu próprio corpo. Vamos olhar o gabarito? Letra B.
2 a 5 anos de detenção, pois a lei temporária tem ultraatividade gravosa. Então, pessoal, voltando para a próxima questão, vamos lá. Acerca da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, assinale a alternativa correta. A. Se um funcionário público a serviço do Brasil na Itália praticar naquele país crime de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, ficará sujeito à lei penal brasileira, em face do princípio da extraterritorialidade. Perfeito. Quando a gente vem para o artigo 7º do Código Penal, ele traz, no inciso 1, as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, pouco importa qualquer fator, qualquer circunstância, qualquer condição. Se praticados por brasileiros fora do território nacional, a lei brasileira será aplicada. E o inciso 1 diz: ficam sujeitos à lei brasileira, mesmo que cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. E letra B, contra o patrimônio e a fé pública da União, do Distrito Federal, dos estados, do território, do município, da empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. E aqui entra a nossa questão, a letra C, que diz: contra a administração pública por quem está a seu serviço. A linha D diz também que fica sujeita à aplicação da lei brasileira o crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, pessoal, aqui nós temos um crime funcional, um crime próprio que só pode ser praticado por funcionário público contra a administração pública, que é o caso da corrupção passiva. Então, se foi praticado por um brasileiro, no exterior, contra a administração pública, estando esse brasileiro ao seu serviço, a extraterritorialidade penal é incondicionada, nos termos do artigo 7º, inciso 1, a linha C. Tá? Então, a letra A trouxe perfeitamente a dicção da lei para responder a questão aí envolvendo a questão da extraterritorialidade penal. Joia? Vamos ver as outras. Letra B. O ordenamento jurídico penal brasileiro prevê a combinação de leis sucessivas sempre que a fusão puder beneficiar o réu. Muito pelo contrário, não se pode fazer combinação de leis sucessivas, tá? Se a lei posterior beneficia, ótimo, ela será usada. Se a lei posterior não beneficia, ela terá efeito dali para frente. Eu não posso pegar um pedaço de uma lei revogada com um pedaço de uma lei posterior para beneficiar o réu. Esse mosaico não é admitido. Letra C. Na ocorrência de sucessão de leis penais no tempo, não será possível a aplicação da lei penal intermediária, mesmo se ela configurar a lei mais favorável. Aqui está errado. Sempre que uma lei posterior for mais favorável, ela retroage para beneficiar, tá? Então, observe aqui, eu tenho uma lei grave, houve uma sucessão de lei por uma lei mais benéfica. E depois dessa lei mais benéfica, houve uma lei mais grave. Essa lei mais benéfica, que é a intermediária, ela pode retroagir para beneficiar? Claro que pode. Eu não estou falando em combinação de leis, eu estou falando em sucessão de leis, respeitando-se perfeitamente o princípio da retroatividade da lei penal mais grave ou da retroatividade da lei penal mais benéfica, tá? Então a lei intermediária pode sim retroagir para beneficiar caso ela seja mais benéfica, não há nenhum óbice no ordenamento. O que não se pode fazer é combinação de leis. Pegar o pedaço de uma lei revogada, o pedaço de uma lei sucessora para poder beneficiar o réu. Isso não pode, isso não é admitido. Joia? Então vem comigo. As leis penais temporárias e excepcionais são dotadas de ultratividade, verdade? Por tal motivo, são aplicáveis a qualquer delito, desde que seus resultados tenham ocorrido durante sua vigência. Seus resultados não, desde que a prática da conduta tenha acontecido durante a vigência delas. Aqui, nós estamos falando da prática da conduta e não do resultado em si, tá? Então, a conduta foi praticada sob a vigência daquela lei, então os efeitos dela podem sim ter ultratividade para poder incidir sobre um indivíduo. Joia, pessoal? Vamos para o gabarito. Letra A. Se um funcionário público a serviço do Brasil na Itália praticar naquele país crime de corrupção passiva, ficará sujeito à lei penal brasileira em face do princípio da extraterritorialidade.
A gente encerra aqui questões relativas à aplicação da lei penal. Vamos começar agora a parte especial, batendo um papo aí sobre crimes contra a vida. Lembrando que nós falaremos da parte especial, mas claro, abordando institutos lá da parte geral, como tentativa, desistência voluntária, crime impossível, entre outras várias. A gente volta já.